Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Irmãos, abra suas Bíblias em Neemias, capítulo 2. Irmãos, você crê que o Senhor vai fazer algo novo hoje? Amém? Mas você crê mesmo? Tem essa convicção no seu coração? Eu creio que o Senhor tem algo especial para derramar hoje. E para isso Ele precisa de corações que estejam abertos. Corações que busquem isso. Corações que desejem isso. Corações que desejam a vontade de Deus. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 4. Apenas 2 versículos. E a gente vai meditar um pouco. Amém? Todos acharam? Neemias capítulo 2, versículo 4. Amém? Diz assim: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Amém? Quero pedir algo para vocês. No nosso coração é muito fácil a incredulidade entrar, né? Muito fácil a gente ouvir falar que Deus faz sinais e maravilhas e nós cantarmos isso. Mas a partir do momento que é para a gente pôr em prática isso, muitas das vezes o nosso coração duvida, o nosso coração fica com uma certa incerteza, uma certa desconfiança do que Deus vai fazer. Então eu peço para que você possa ficar com o seu coração crendo naquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Irmãos, Neemias era um copeiro do rei e ele estava ali longe da sua cidade, longe da sua terra natal. E dentro disso, Neemias ele descobre que os muros de Jerusalém, a cidade ali de Jerusalém, o seu povo, ele estava com a sua cidade destruída, né? Ele estava ali com as suas cidades destruídas. E Neemias ele começa a orar. A Bíblia vai falar que ele passa 4 meses orando. E quando ele está diante do rei, o rei Artaxerxes, acho que é isso. Mas esse rei aí, ele percebe que Neemias ele está abatido, percebe que Neemias está triste. E dentro disso, o rei pergunta para Neemias, né? Por que você está triste? Por que você está abatido? Ou o que está acontecendo? E Neemias, aí entra no versículo que a gente leu aqui, né? Neemias, ele ora. Rapidamente, aquela oração rápida: Senhor, me ajuda, me dá direção aqui. E ele pede para o rei, para que ele possa ir para a sua cidade, para que ele possa reconstruir esses muros, para que a sua cidade possa ser reconstruída. O livro de Neemias, ele é construído junto com o de Esdras, né? Porque eles são da mesma época ali, Esdras, Neemias, se não me engano, Daniel, Jeremias, são tudo da mesma época, né? Os livros eles estão escritos distantes, mas é basicamente a mesma época ali. E Esdras ele vai trazer o enfoque na reconstrução do templo. Já Neemias vai trazer o foco na construção dos muros ao redor. A primeira coisa que eu quero que os irmãos guardem, esses dias que a gente conversou aqui, que a gente ministrou, a gente falou sobre sacerdócio. Amém? Os irmãos lembram? E a gente explicou que o sacerdote, ele traz a vontade de Deus do céu para a terra, para que ela seja manifestada na terra. Então eu vejo Neemias sendo esse sacerdote. O que é um sacerdote? Ele é aquele que intercede, ele é aquele que está no meio, ele está entre Deus e a terra, entre Deus e aqueles que não o conhecem. Então ele intercede. Então Neemias, quando ele está com esse coração desejoso de reconstruir a cidade, ele está intercedendo, ele está ali fazendo o papel de um sacerdote, fazendo o papel de alguém que está trazendo a vontade de Deus para a terra. Dentre outras qualidades que Neemias tem, ele é alguém que tem uma liderança muito forte. Ele é alguém que, se você for ler o livro de Neemias, você vê que ele é um cara organizado, ele é um cara que é prudente, ele é um cara que organiza tudo da melhor maneira. E principalmente, quando ele vai para a terra para reconstruir os muros, ele vai numa posição alta. Ele vai não só como alguém que vai reconstruir como um pedreiro, ele vai como um governador. Tem uma autoridade sobre ele, que o rei deu para ele ali, então ele vai como governador para reconstruir esse lugar. E dentro disso, nós vemos que
no livro de Neemias vai citar mais ou menos assim umas 11 vezes ele orando ao Senhor. Ele dependendo do Senhor em tudo aquilo que ele vai fazer, seja antes dele ir para a cidade, quando ele está indo para a cidade, ele diante do rei dele, ele está sempre questionando, ele está sempre ele está sempre levando para Deus as suas necessidades, mostrando que ele é alguém totalmente dependente do Senhor. Por mais que ele seja um governador, isso não subiu ao coração dele. Isso não subiu no seu coração, na soberba, não. Você vê que Neemias ele está sempre ali cuidando do povo, direcionando os trabalhadores. Então ele está sempre ali, dependendo do Senhor em tudo. E uma das coisas que a gente aprende com Neemias, eu separei para a gente conversar, é qual que deve ser as nossas atitudes. Diante das adversidades, a gente costuma esquecer um pouquinho de Deus, né? A gente até ora, mas às vezes diante de alguma situação, nosso coração, em vez de encher de fé e de confiança naquilo que Deus está fazendo, muitas das vezes nós começamos a procurar meios aonde eu possa ter uma atitude, procurar meios aonde eu possa fazer alguma coisa. Então, toda essa pandemia veio para nos mostrar isso, né? Para a gente depender do Senhor. Então a primeira coisa que a gente vê em Neemias, está lá no capítulo 4, versículo 9, que é um sacerdote em ação. Né? A gente costuma falar, eu dependo do Senhor, o Senhor governa a minha vida, mas esse relacionamento com Deus não é um relacionamento onde eu simplesmente fico parado. Não é que você vai tomar a frente de Deus, mas nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar lendo a Bíblia, se capacitando para entender as maneiras do Senhor trabalhar e principalmente para que a gente possa estar revestido do Senhor. Neemias capítulo 4, versículo 9, vai falar assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Então nós vemos que Neemias, eu dependo do Senhor, o Senhor é quem vai me guardar, o Senhor é quem vai proteger o lugar onde eu estou trabalhando, mas eu coloquei guardas de dia e de noite. Eu coloquei pessoas para estar vigilante o tempo inteiro. Eu coloquei alguém que não vai deixar o trabalho parar, eu não vou deixar o trabalho parar, mas também eu vou deixar alguém preparado para guerrear. E quando a gente fala de construir muros, né, ele está construindo um muro. Ninguém está construindo um muro aqui, né, com o Senhor. Mas espiritualmente, nossas vidas precisa haver muros. Para que a gente entenda, acho que na igreja eu nunca contei, mas lá no meu canal no YouTube eu contei. Que eu passei um processo de pornografia. Que eu passei um processo praticando pornografia, assistindo e tal, consumindo esse conteúdo. E dentro disso, o que eu fiz depois que eu comecei a ser liberto disso? Eu comecei a construir muros. Eu orava ao Senhor, Senhor, não permita que eu caia neste mal, não permita que eu faça isso novamente. O que eu comecei a fazer? Tinha pessoas, amizades antigas do tempo de escola que reapareciam. Aí você já percebia que aquela conversa não ia dar muito certo? Eu já falei isso pra minha esposa para ela não ficar enciumada. Mas aquelas conversas assim, falando coisa que não é verdade, né? Ah, você tá diferente, nossa, como você tá bonito. Mentindo, né? Mas é coisa do inimigo. Aí o que a gente fazia? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a bloquear essas coisas. Tipo, comecei a excluir amizades que postavam muitas fotos sensual, excluí. Conteúdos que me levavam a pornografia, a assistir pornografia. Comecei a construir muros, irmão, tá entendendo? Cortar gatilhos. Então você vai construindo muros. Você vai construindo limites. Você vai fechando aquilo que para você não faz mais sentido. Se eu fizer isso, vai invadir os meus princípios. Vai quebrar os meus princípios e a minha aliança com meu Deus. Então é basicamente isso. Eu não sei o que cada um passa no seu íntimo, nas suas dificuldades, no seu dia a dia. Mas nós precisamos construir muros diante da nossa vida, diante da nossa casa. Não é muro onde você não vai falar com ninguém, né? Onde você não vai entrar em ambiente nenhum. Mas eu preciso estar vigilante com quem eu converso, com que tipo de assunto eu estou me envolvendo.
as questões das amizades, né? Não é que a gente não vai falar com ninguém, não é que agora eu sou crente e não falo com ninguém de que está no mundo, que a gente ainda está no mundo, irmãos. Eu preciso construir limites, eu preciso construir barreiras para que a minha amizade entenda, olha, até esse assunto, até determinados assuntos, eu posso conversar com ele. É uma pessoa que vai me ajudar, que vai auxiliar. Mas passou disso, começou a ter conversas que não vai agradar o meu Senhor. É como falar palavrão. Eu não falo palavrão, a minha casa não fala palavrão. E eu não quero que os meus filhos, meus 10 filhos, não sei. Brincadeira, tô brincando, só piada para os irmãos da risada. Eu não quero que os meus filhos, eles falem palavrão. Então o que eu preciso fazer? Construir muros. Falar, olha, até aqui nós podemos ir. E por que você não fala palavrão? Porque eu acredito que não agrada o meu Senhor, então por isso eu não vou falar. Eu acredito que isso não vai me levar a nenhuma honra ao meu Senhor, então eu não quero falar isso. Então, quando está vindo o palavrão, eu já construí muros. Aquilo eu não faço mais, aquilo já não entra mais na minha casa. Os irmãos estão entendendo, amém? Basicamente o que Neemias está fazendo. Eu dependo do Senhor, eu oro ao Senhor, mas eu também faço a minha parte. Eu também estou vigilante, eu estou de guarda o tempo inteiro. Eu estou vigilante, olhando para ver se não vai ter alguma afronta, alguma guerra. Lá em Neemias, no capítulo 4, versículo 12, vai falar algo que falou com a gente essa semana. Na verdade, na outra semana, né? E algo que é muito interessante. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Irmãos, nós somos um povo do Senhor. Nós somos uma nação que vai morar com o Senhor na eternidade, amém? Então, irmãos, nós precisamos saber que as nossas lutas não é porque o irmão olhou para mim e falou alguma coisa que eu não gostei. Não é só o irmão que olhou para mim e não gostei. Os irmãos, nós precisamos entender que as lutas, ela vêm de todos os lugares, de todos os ambientes. Pode ser um dia que a gente, eu e minha esposa não está bem, e aí a gente discute, e se a gente não vigiar, se a gente não ficar prudente, a gente começa a afastar a presença do Senhor de nós, no sentido assim, como é que nós queremos que o Senhor venha sobre nós, sendo que a minha casa não está em unidade, sendo que a minha casa não está em completa harmonia? Não é que nós seremos perfeitos não, mas nós precisamos nos esforçar continuamente para que o nosso relacionamento seja o mais saudável possível, seja algo que transpareça a presença do Senhor, que seja um relacionamento onde as pessoas vejam o Senhor Jesus. Então, para isso, eu preciso estar atento, porque vai vir de todos os lados. De repente, no trabalho, pode ser a questão da conversa, pode ser a questão de falar mal do patrão. São coisas que vai afastando. Não é que o Senhor vai, não amo mais este. Mas, irmãos, o Senhor é santo, o Senhor é um Deus extremamente santo. Então, qualquer coisa que entra no nosso coração e cria uma raiz. Então, se eu tenho o hábito de falar não, né? Se eu tenho o hábito de falar mal do meu patrão, ou se eu convivo com pessoas que têm esse hábito, se eu não estiver vigilante, se eu não construir muros para que isso não aconteça, o meu coração vai ser um coração que vai constantemente falar mal dos outros, ou mal do meu patrão. Os irmãos estão entendendo? Então, o que eu preciso entender? Que em todo ambiente que eu vou ser afrontado. Não, às vezes não diretamente, ninguém vai chegar apontando, mas de maneira sutil. Vai começando a entrar coisas no nosso coração, que se a gente não vigiar, se a gente não estiver atento e ligado no Senhor, nós começamos a criar mágoas de uma situação que nem é tão grave assim. Às vezes em um ambiente onde a gente ouviu coisas que a gente não concorda, atitudes que a gente não concorda, e se a gente não cuidar do nosso coração, se a gente não estiver constantemente olhando e orando, pedindo o auxílio do Senhor, isso vai criar uma raiz no nosso coração. Hebreus vai falar que cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, e isto afaste a graça do Senhor. Então é algo muito sério, às vezes são coisas pequenas, mas nós precisamos estar atentos, que qualquer ambiente que nós, como servos do Senhor, como sacerdotes do Senhor, entrarmos, nós seremos atacados. Nós enfrentaremos momentos de luta, seja na nossa mente, seja no nosso coração, seja com coisas que nós ouvimos. Então nós precisamos estar atentos, porque vem de todos os ambientes. Em Neemias 4,13,
ele vai falar que Neemias, vou ler aqui. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Então eu vejo esse versículo como uma estratégia de Neemias. Olha, eu vou colocar pessoas ali numa parte baixa, eu vou colocar pessoas ali, mas não vou só colocar pessoas ali, eu vou colocar pessoas armadas, pessoas prontas para a guerra. Então o que nós precisamos fazer, irmãos? Primeiro, a gente não tem que dar nada para o inimigo, porque o inimigo, a Bíblia fala que ele já é derrotado, ele não tem nada. Amém? A Bíblia fala isso, a Bíblia fala que Jesus já venceu, então pronto, ele já perdeu. O que nós precisamos fazer? Estar prontos para a guerra. Estar armados, quando eu vejo isso, não é que a gente vai andar com a espada, ou com a faca, ou com um arco. Não. Nós precisamos estar pautados na palavra do Senhor. Armados, porque quando Satanás tenta Jesus, o que Jesus faz? Jesus puxa uma espada e dá nele? Não. Quando Satanás tenta Jesus, o que ele fala? Ele responde com a palavra. Satanás vem com a palavra, Satanás vem com ofertas, e o que Jesus fala? Oferece palavra. Eu preciso estar armado com a palavra de Deus. Eu preciso estar revestido de entendimento, e entendendo que, cara, a qualquer momento pode surgir uma guerra. Não uma guerra física, mas uma guerra espiritual, uma guerra onde o meu coração ele é abatido, pode ser por ansiedade, pode ser por preocupações, pode ser, sabe, por diversas coisas que a gente sabe que tem hoje em dia. Então nós precisamos estar constantemente armados, irmãos, pautados, preparados. A Bíblia fala que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos ler a Bíblia. Não é que nós vamos ler a Bíblia 15 capítulos num dia. Não, mas nós precisamos estar constantemente com relacionamento com a Bíblia. Constantemente lendo, constantemente me alimentando, me preparando, fortalecendo o meu espírito. Nós somos espírito. Se nós somos espírito, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos alimentar esse Espírito Santo dentro de nós. Nós precisamos encher o nosso coração quando nós ouvimos que aconteceu uma tragédia, ou aconteceu algo ruim, ou, sabe, qualquer coisa que a gente ouve, que o nosso coração já fica atribulado, o nosso coração já fica preocupado, nós precisamos ir para a palavra. Focados na palavra, com a palavra no nosso coração, para que a gente, o que o salmista vai falar? Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a palavra precisa estar no meu coração, constantemente. Não é que eu vou estar lá o dia inteiro assim, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não, irmão, eu vou viver o meu dia. Mas a todo instante, o meu coração vai estar guardado, para que eu não me contamine, para que quando for invadir os meus princípios, ou quando precisar de uma resposta minha, eu esteja com o meu coração em paz, sem agir por impulso, sem agir com as minhas forças, mas pautado na vontade e na palavra do Senhor. Amém? Efésios 6, não precisa colocar não precisa pôr não, mas Efésios 6 ali, a partir do 10, 11, vai falar das armaduras de Deus. Nós precisamos nos revestir dessa armadura. Nós precisamos nos revestir da presença de Deus, cada dia mais. Para quê? Para fugir das astutas ciladas do diabo. O que é cilada? A gente aprendeu com o pastor Wagner aqui, que a cilada é algo que a gente não espera. Cilada é algo que a gente olha, eu estou olhando aqui para essa cadeira e não está quebrada, mas quando eu chegar ali, alguém me preparou que ela quebrou ela ali num lugar que eu não estou vendo. Quando eu sentar, eu vou cair no chão. Então aquilo é uma cilada, é algo que eu olho e aos meus olhos está tudo bem. Aos meus olhos não tem problema, mas é uma cilada. Então eu preciso estar revestido das armaduras do Senhor. Amém? Aí algo muito interessante, irmãos, que nós como cristãos precisamos fazer. Basicamente é tudo em Neemias 4, tá, Davi? 4:14, Neemias 4:14. Vai falar algo que às vezes nós não fazemos, né? Às vezes nós oramos, pedimos a ação do Senhor, nós estamos vigilantes, mas nós não fazemos algo que Neemias fez aqui diante do povo. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e aos restantes do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos. Na minha tradução fala diferente. A minha tradução fala assim, 14, né? Fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse ao nobre. Sabe o que Neemias ele está fazendo? Ele está se levantando. Ele olhou, ele se levantou e ele percebeu algo de errado no meio do povo. Talvez um medo surgindo, talvez palavras contrárias, que talvez o povo ficaria com medo.
Então a Bíblia vai falar que ele rapidamente ele se levantou. Rapidamente ele fez uma inspeção. Uma inspeção. É certo, né? Tudo certo. Ele olhou para o povo. Ele começou a andar no meio do povo para ver se não tinha... se o medo estava tomando conta do coração deles. E quando ele fala que... Quando ele começa a lembrar... não tenham medo deles. É porque provavelmente o povo estava com medo. Provavelmente estava surgindo ali algo que estava deixando o povo amedrontado. Então o que eu aprendo com isso? Lá na minha casa, no meu ciclo de pessoas ali da minha casa, eu preciso estar sempre inspecionando, olhando. Às vezes não é porque, nossa, você é o sacerdote da sua casa, você é o cabeça, então é sua função. Não, é função de ambos. Nós somos sacerdotes. Então o que eu preciso fazer? Analisar, ver se no coração da minha esposa, se ela não está com medo de alguma coisa, se ela não está preocupada demais com alguma coisa, se ela não está enchendo o seu coração com alguma palavra contrária, se ela não está criando algum sentimento que vai gerar uma depressão, sabe? Esse cuidado, eu começo a erguer muros para que a minha casa ela seja guardada pelo Senhor. Eu começo a relembrar ela e falar, olha, o Senhor ele é bom, o Senhor ele é grande, ele vai lutar por nós. Não podemos ter medo, não podemos animar. Então o que o Senhor está falando para a gente nessa noite? Inspecione a sua casa. Levante-se, veja como está o coração dos seus filhos, veja como está o coração da sua esposa, veja como está o seu coração, para ver se no nosso coração, notícias que nós ouvimos, tragédias que nós vemos, situações que a gente acompanhou e a gente viu que deixou o nosso coração preocupado demais. Faça uma inspeção, começa a olhar para dentro de você e relembrar quão grande e poderoso o Senhor é. Começa a lembrar que, cara, o Senhor ele vai fazer, o Senhor ele é grande, ele é poderoso, ele é temível. Ele é um Deus que não existe palavras para descrever. Sabe, começa a profetizar isso para sua casa, para sua vida, para sua esposa, para seus filhos. Para que no coração deles, nos nossos corações, não cresça medos, não cresça traumas, não cresça situações em que vai nos afastar do Senhor. Amém? Os irmãos entenderam? Então é isso, irmãos. E quando você começa a se levantar, quando você começa a cuidar da sua casa, quando você começa a construir muros, e você começa a impor barreiras para que o inimigo ele não ultrapasse, para que os seus princípios não sejam corrompidos, as pessoas e o nosso inimigo vai começar a ver. Porque no versículo 14, capítulo 4, versículo 14 de Neemias, não, 14 não, perdão, o 15. No 15 a gente vai ver que o povo, os inimigos começou a perceber que o povo já não era bobo, né? Não, peraí, esse povo aí está preparado. Esse povo aí, eles estão construindo um muro, mas ao mesmo tempo eles estão prontos para a guerra. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então, irmãos, quando nós estamos vigilantes, quando nós estamos capacitados, o nosso coração, a nossa casa, ela está sendo inspecionada, nós não enchemos o nosso coração de medo, de todas essas coisas que nos desagradam, ou que desagradam a Deus, o nosso inimigo ele vai começar a perceber. Ele vai falar, olha, com esse daí, ele já é mais ligeiro, ele já é estratégico, ele já não age de qualquer forma. Não, ele está fazendo algo, ele está vigilante, ele está fechando as brechas. Lógico, o nosso inimigo ele nunca vai desistir. Enquanto nós estivermos aqui, ele vai lutar para a gente abandonar o Senhor, fugir da presença dele. Mas em Tiago 4,7, coloca para a gente, por favor, Davi. Tiago 4,7, vai falar algo interessante, que é basicamente o que Neemias está fazendo aqui. Então, quando nós começamos a cuidar da nossa casa e começamos a vigiar e a construir muros, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu começo a fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou submetendo à vontade de Deus. Eu estou sendo obediente à vontade de Deus, e obediente a essa vontade, agora eu estou resistindo ao diabo. Eu não estou dando brecha para ele. Ele não tem mais legalidade na minha casa, ele não tem mais liberdade na minha casa. Não, para vir na minha casa agora, você primeiro vai ter que falar com Deus. Sabe? Então o que começa a fazer? Ele fugirá de vós. Amém? Então, irmãos, nós precisamos construir essas barreiras. Nós precisamos depender do Senhor, sim, mas estar atento, vigilante, em todo momento, em qualquer ambiente. Porque às vezes nós
vamos supor, né? Viemos à igreja e ouvimos coisas ou vemos alguma situação que não concordamos. Às vezes até num ambiente onde a presença de Deus está sendo manifesta, se a gente não vigiar e não ficar atento, entra uma raiz de amargura no nosso coração. Sabe o que é interessante? Quando Jesus ele estava partindo o pão na ceia, o que acontece? Judas se levanta para trair. Então no meio onde está a presença de Deus, também pode ter alguém dando liberdade para o diabo. Então nós precisamos estar atentos e vigilantes para que a minha casa, ou as pessoas ao meu redor, ou a igreja não seja afetada porque eu não vigiei. Amém? E mais interessante é que quando nós estamos vigilantes e preparados, é o que o versículo no final vai dizer, eles voltaram ao trabalho. Então agora o povo está trabalhando, sabendo que os inimigos já não vão vir de qualquer maneira, sabendo porque tem um povo preparado ali, um povo pronto para guerrear. No capítulo, no versículo 15 até o 20, vai falar disso, né? Metade trabalhava, metade estava trabalhando, metade estava armada. Tinha um pessoal que estava pegando uma tábua aqui para levar para lá, um cimento, um saco de cimento. Mas ao mesmo tempo que ele estava pegando cimento aqui, já tinha uma espada aqui do outro lado. Então você viu um povo totalmente preparado. Se o inimigo vir atacar agora, eu vou estar pronto para ele. A peixeira está aqui do lado, né? Então, irmãos, e aí Neemias ele cria uma estratégia. Ele fala assim: quando vocês ouvirem as trombetas, vocês se reúnam aonde está a trombeta, e ali o nosso Deus lutará por vós. Isso está do versículo 15 até o 20. Sabe aonde o Senhor ele vai agir e pelejar as nossas lutas? Aonde tem unidade. Porque a trombeta tocou, todo o povo se reuniu. E Neemias falou o quê? Ali o nosso Deus pelejará por vós. Então dentro da minha casa o que precisa ter? Unidade. Na minha igreja o que precisa ter? Unidade. Eu não posso estar aqui pregando para você sobre Jesus e você aí embaixo falando que você não gosta de Jesus. É preciso ter uma unidade. E espiritualmente, o Senhor, ele quando olha para nós, ele não está olhando individualmente. Ainda que ele tenha os seus trabalhos individual. Mas quando ele olha para cá, ele vê o corpo de Cristo. Ele olha para Cristo e vê o corpo de Cristo. Então imagina o corpo de Cristo andando meio, uma perna indo para um lado, a perna indo para o outro. Não vai dar certo, né? Nós precisamos caminhar para o mesmo lugar. Nós precisamos estar sujeitos e em obediência a um só, que é o cabeça, que é Cristo. Cristo é o nosso centro. A nossa centralidade, nós estamos aqui numa noite fria, saindo da nossa casa, por causa de Cristo. Então nós estamos aqui formando o corpo de Cristo. Então, eu ouvi uma frase que fala assim: a vida do corpo vai revelar o Cristo. Então quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais essa unidade estiver na igreja, o Senhor pelejará por nós. Vocês lembram daquela passagem de Acã? Quando Acã ele pega a capa da Babilônia ali com Josué, e contra a cidade de Ai, uma cidade que era insignificante, vamos dizer assim, uma cidade que era pequena, eles vão lá e perdem a guerra. Ganharam de Jericó, uma cidade extremamente forte, e perderam para Ai, que era uma cidade extremamente fraca e pequena. Mas por quê? O Senhor falou assim: o meu povo pecou contra mim. Mas não foi o povo que pecou, quem pecou foi Acã. Foi Acã que roubou a capa, foi Acã que desejou no seu coração riquezas. Mas quem que perdeu a guerra? Não foi Acã, foi todo o povo. Então nós, como igreja, precisamos atentar para isso, porque às vezes há algo que o Senhor quer derramar sobre nós, há algo que o Senhor quer fazer sobre nós, mas nós, como igreja, precisamos nos posicionar como o corpo de Cristo. Não tem como um corpo estar machucado, ele não vai andar um corpo machucado. Um corpo doente não vai caminhar. Nós precisamos manifestar esta unidade que agrada o nosso Senhor. A Bíblia fala que nós ide e fazer discípulos. Fazer discípulo é comunhão, é unidade. É eu conhecer você e você me conhecer, para que nós caminhamos. Não é que nós sejamos perfeitos e que nós vamos ser bons, não. Mas que eu entendendo que o Hélio não é perfeito. O Hélio entendendo que o Rogério não é perfeito. E assim nós vamos caminhando junto. Nós vamos caminhando junto. Não é que eu vou cobrar de você, não, irmão, você tem que ser perfeito, mas eu não estou sendo. Os irmãos estão entendendo? Então, para isso, para que o Senhor lute por nós, para que o Senhor peleje as nossas lutas e ganhe as nossas batalhas, nós precisamos nos posicionar e ter uma unidade, um só centro. Eu vou caminhar por aquilo que Jesus está me falando. Amém? E aí no versículo 21 ele vai falar: dessa maneira prosseguimos a obra. Então por que nós estamos prosseguindo essa obra? Porque o Senhor Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar. Amém? Então, irmãos, construa muros na sua casa. Construa muros
na sua casa espiritual, né? Vai construir. De repente já tem muro na sua casa, mas constrói outro espiritualmente. Para que as pessoas entendam os seus princípios. E as pessoas entendam que você é alguém que é do céu. É um sacerdote do Senhor. Que as pessoas entendam que você é alguém diferente. Que as pessoas enxerguem isso. Não porque você, sabe, está com a Bíblia embaixo do braço, mas porque as suas atitudes, os seus princípios não são corrompidos, os seus valores não são vendidos. Você não se deixa levar por qualquer tipo de situação. Então, irmãos, é basicamente isso. Para a gente concluir, eu anotei aqui para ficar bom para a gente entender. Primeira coisa que nós vamos fazer para construir os nossos muros espirituais, para que a gente não dê brecha, orar. Nós precisamos orar, amém? Segundo, autoexame e fazer uma inspeção. Eu preciso olhar para dentro de mim, reconhecer que às vezes a gente não está bem, reconhecer que às vezes a gente precisa de um auxílio, de um cuidado, de uma ajuda. Fazer uma inspeção é você ser detalhado, é você olhar os detalhes, sabe? É você ver realmente se está tudo funcionando de maneira correta. Não temer, não temas, mano. Às vezes nós ouvimos notícia que nos deixa preocupado, né? Coisas que o nosso coração já fica preocupado, já fica, meu Deus, e agora? Irmãos, não temas, irmãos. Não temas, irmão. Olha para o seu irmão do seu lado aí, só para ser de maneira didática. Fala, irmão, não tema não. Fala, não tema, toca nele aí. Fala, irmão, fica com medo não. Lembra que o nosso Deus é grande e temível. Amém? Lembra que o nosso Deus é grande e temível. E nós devemos lutar pelos nossos. Eu preciso lutar pela minha casa. Eu preciso lutar, para quem tem filho, pelos meus filhos, pela minha família, pela minha igreja. Eu preciso lutar, irmãos. E a luta é oração, estar disposto a ajudar, estar disposto a auxiliar. Eu acredito que essa luta aqui, que Neemias ele fala, é estar à disposição. Ele está pronto, é guerrear mesmo se preciso for. Amém? Estar sempre pronto para lutar. Irmãos, nós ouvimos essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor ele falou com vocês e falou, assim como falou comigo, que nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo. Que nós precisamos estar prontos para a guerra e não deixar que o nosso coração se corrompa, não deixar que a nossa mente, o nosso compromisso com o Senhor seja abalado. Eu quero fazer algo que o Senhor, enquanto os irmãos ministravam o louvor aqui, o Senhor falou comigo. Davi, coloca pra gente Marcos capítulo 9, versículo... Pode colocar o versículo 22. Uma barreira, um muro que nós precisamos vencer aqui e levantar na nossa vida é a incredulidade. A incredulidade ela tem que ficar para fora da nossa vida. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem pra gente. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda a vencer a minha incredulidade. Irmãos, nós cantamos aqui, eu posso pedir para o Ministério do Louvor cantar? A última que vocês estavam cantando aqui, que era sinais e tal, só não vou cantar para vocês. Qual foi a última dos sinais aqui? Acho que é o nosso amigo. A última que vocês cantaram. Então, pode cantar de novo? Enquanto a gente se prepara, irmãos, nós cremos na ação do Senhor. E nós cremos que o Senhor ele pode fazer coisas novas. E que Ele pode manifestar a tua presença, que Ele pode manifestar curas, que Ele pode manifestar o teu agir. Mas muitas das vezes, nós estamos como esse pai aqui, olhando somente para a situação, olhando somente para aquilo que está acontecendo. Esse pai ele estava vendo o filho dele novamente tendo um ataque, novamente sofrendo momentos de dores ali. Então o pai dele fala, Jesus, se você pode fazer alguma coisa, Jesus fala para ele, cara, se posso, eu posso, mas tudo é possível àquele que crê. Nós precisamos crer. Então, eu quero que nós, pela autoridade que o Espírito Santo nos dá, e a palavra do Senhor nos dá, nós nos colocamos de pé primeiramente. Nós primeiramente vamos orar
pela vida do Paulo. Queria ver se a Tita queria vir aqui na frente. Quer vir aqui? Pode ficar sentado aqui na frente. Irmãos, nós vamos orar para que o Senhor, Ele... Irmãos, eu creio que o Senhor, Ele pode fazer algo aqui. Amém? E eu não quero que essa incredulidade tome meu coração. Eu não quero que, sabe, eu desacredite do meu Senhor. Porque o Senhor, Ele pode fazer. Então nós vamos orar pela família do Paulo. Nós vamos orar pela Tita. Nós vamos orar por mais alguém que queira oração de cura, sabe? Se você quiser oração de cura, quiser vir aqui na frente. Ou se você quer representar alguém que está precisando de uma cura, vem aqui na frente também. Irmãos, o Senhor, Ele pode fazer algo, irmãos. O Senhor, Ele pode fazer algo. E nós precisamos, como autoridade que o nosso Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dá e a morte de Cristo nos dá, nós precisamos pôr em prática. Nós precisamos pôr em prática. Ainda que a cura não venha, ainda que a gente não veja o sobrenatural, mas eu preciso obedecer. Amém, irmãos? Bom, nós vamos... Se quiser ficar sentado. Nós vamos orar. E nós vamos apresentar também a casa do Paulo, Osvaldo. E mais alguém que vir no nosso coração aí. Pra gente ouvir o cuidado do Senhor e ouvir a manifestação do Teu Espírito. Jesus, nós como igreja do Senhor, Pai. Jesus, nós nos colocamos de pé, Pai. E nós queremos vencer a nossa incredulidade, Jesus. Nós queremos vencer a nossa incredulidade, ó Pai. Jesus, manifesta a Tua presença aqui agora, Pai. Pai, que o Senhor venha sobre nós neste momento, ó Pai. Pai, cura Tua filha, Pai. Restaura o joelho dela, Pai. Que ela não precise passar por cirurgia. Pai, que os nervos sejam restaurados agora pela autoridade que o Espírito Santo nos dá. Espírito Santo, que a casa do Paulo seja visitada agora, Pai, pela autoridade que o Espírito Santo nos dá. Pai, que toda doença, todo mal seja repreendido agora, Pai. Pelo poder que há no Teu nome, Pai. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Pai, que todo mal seja retirado agora, Pai. Que todo inchaço, toda inflamação, Pai, no nome de Jesus, Pai. Nós cremos na ação do Teu Espírito, Pai. Pela autoridade que o Teu Espírito Santo nos dá. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos cada dia mais, Pai, manifestar a Tua glória. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, Pai. Que esse joelho seja restaurado agora, Pai. Pai, que esse joelho seja restaurado agora, Pai. Pai, pela autoridade do Espírito Santo, Pai, que os nervos sejam religados. Pai, que todo inchaço possa sair agora, Pai. Jesus, é pelo Teu nome que nós estamos falando, Pai, pela autoridade que a Tua Bíblia nos dá, Pai. Jesus, ajuda nós a vencer a nossa incredulidade. Jesus, que nós possamos ouvir o testemunho, Pai, da Tua filha. Pai, que nós possamos ouvir o testemunho da Tua igreja, Pai. Pai, a casa do Paulo, a casa dos nossos irmãos, ó Pai. Que a cura venha, Pai. Que a cura venha, Pai. No nome de Jesus, Pai. É pela autoridade do Teu Espírito Santo, Pai, que nós oramos, ó Pai. E nós decretamos a cura da Tua filha. A restauração completa, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que não seja a minha mão, Pai, mas a mão do Senhor. No nome de Jesus, Pai. Manifesta os Teus sinais, Pai. Pai, nós cremos no Senhor, Pai. Então manifesta os Teus sinais, Jesus. Pai, venha sobre nós, ó Pai. Venha sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo, nós oramos, ó Pai, pela Tua filha, Pai. Nós oramos pela Tua igreja, Jesus. Pai, que o Senhor venha, Pai, sobre nós, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós cremos, ó Pai, na restauração, Pai, na cura, na libertação, Pai. Que o Teu Filho, Pai, possa ser glorificado através de nossas vidas, ó Pai.